Novamente, boa noite. A gente já estava conversando nos bastidores, né? E agora está valendo que vamos subir para o nosso YouTube da Mentoria Fiscal, tá? Avisa os colegas que vier participar da live, melhor ainda, que já bebe da fonte, já pergunta no chat, pode perguntar o idioma falado, português, rapaz, salvei. E ou vai estar gravado, depois vocês podem assistir. Diz, ô, porque foi que o professor falou aqui? Qual foi a dica do sabiá que está passeando para lá e para cá nos corredores da Cefaz? O que que o sabiá falou, que cantou? Já já a gente diz, tá? Professor Gilson, boa noite, agora gravado. Isso aí, pessoal. Boa noite para vocês, alunos da mentoria fiscal, concurseiros em geral, pessoal que está vendo pelo YouTube. Hoje, 8 de julho de 2025, estamos aqui ao vivo para Gilson Luiz, Tassi Cabral, todo mundo aqui da mentoria fiscal, quase 70 pessoas aqui para falar sobre no último edital, falar, né, não é o nosso foco principal, mas vamos falar, inclusive, sobre o edital do Sergipe, o edital fiscal do Sergipe, com prova já marcada para setembro. É, Banca Cesp Sebrasp, não deixa de ser a grande concorrente, né, para o Cefaz RN. Além disso, vamos falar sobre a LOAT, vamos falar sobre o cronograma possível, né, da Cefaz RN, nova plataforma da mentoria fiscal e alguma novidade final para os residentes em Natal. Teremos aqui uma boa notícia para vocês aqui, mais ao final. E para deixar Enfim, vamos lá, registrado, hein, Tasso. professor, também vamos falar o que será que vai acontecer com a Loate, né? O Sabiá cantarolou hoje nos corredores da Cefaz e eu trago para Ah, vocês essa notícia, tá? isso Aproveitando, aí. né, sobre a Sebrasp, que é o Sergipe aí, Diego pergunta, professor, estou resolvendo questões das bancas Sebrasp, FCC, FGV e VUNESP. Seria interessante focar apenas nas da Sebrasp? E aí, professor? Negativo, negativo. Eu só tiraria o VUNESP, viu? O VUNESP aí, a chance é muito mínima, né, de a gente Isso. encontrar o nosso concurso. Mas Sebrasp, número um, Fundação Getúlio Vargas, forte concorrente, Fundação Carlos Chagas também, né? Manteria as três, tiraria só a VUNESP. É, Mas, assim, a gente vai saber, a gente vai procurar informar para vocês com uma certa antecedência, assim, se for possível, claro, em relação à banca escolhida. Mas, por enquanto, eu ficaria trabalhando com as três. professor, aproveitando aqui, ó, Diego jogou uma verde e vai colher madura. Professor Gilson, está em outra localidade? Ó, como é que está de dia lá na janela? Aí um Gustavo disse, é um fundo virtual, rapaz. Ele deve estar lá no Rio Grande do Sul. E agora, onde é que você está, rapaz? Ah, rapaz, não, agora eu estou do outro lado do rio, né? Estou em Natal aqui, estamos em Natal aqui, viemos resolver umas coisas pessoais e também adiantar umas coisas até da mentoria fiscal. Estamos em Natal, né? Ontem apertei a mão para o professor Tássio, né? A gente trocou aí umas ideias e tudo, mas estou em Natal. E vou ficar por aqui, eu acho que umas 2 semanas, e aí retorno lá para o outro lado do rio, né? O Rio Grande do Sul. Aí Flávia já Tá certo? antecipando, professor, a análise do edital Sergipe. Professor, é possível que o edital do Cefaz RN venha igual ao do Cefaz Sergipe? Pois é, professor Tasso, a gente não tem bola de cristal e assim, vou falar para vocês, não está havendo um padrão nos últimos 10 editais, não está havendo um padrão em relação aos pesos, em relação às disciplinas. Claro que tem um Pareto que é forte sempre, mas assim, esse concurso de Sergipe teve uma coisa muito fora da curva, que deu um peso muito grande para a matéria de estatística, né? O mesmo peso, quase assim, da legislação tributária. Então, a gente torce que não, né? Não faz sentido, hoje em dia, com tanto sistema, com tanta automação, com tanta computação, exigir para um auditor fiscal de tributos, auditor fiscal raiz, conhecimentos avançadíssimos de estatística. Então, foi o que aconteceu em Sergipe, que a gente vai mostrar, e torcemos para que não. O que a gente, pela nossa experiência, né, desses 15, 20 anos aí como auditor, é que o edital mais apropriado para selecionar excelentes auditores seria algo parecido com um edital de Goiás, tá? É isso, professor? Isso mesmo, aposto muito, tá muito bonito aquele edital. Você faz Goiás, eu creio que tá mais, o nosso vai ser mais próximo. Que esse aqui, a banca, é algo interno que estão precisando desse pessoal, né? Tem muito isso, né? O curso, a banca, a organizadora do concurso, sabe a realidade, composta por auditores, normalmente quem
tem já muita experiência e aí faz aquela seleção. A gente não está precisando, né, de tanto do pessoal estatístico e tal, a parte de análise, porque a gente já tem isso nos nossos sistemas. Precisa de muita gente que venha fazer muita auditoria fiscal, auditoria contábil, conhecimento jurídico. É isso que a gente está precisando. Claro, tem que ter um conhecimento de informática, tabelas, BI, etc., mas isso se aprende no decorrer, né? Hoje eu estava treinando É, um colega com 67 ou 68 anos lá, em Excel, na parte de fiscalização, desenrola. é verdade, é verdade. Então, professor, já podemos falar um pouquinho, né? Vamos Vamos falar, não é embora. o nosso foco, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse edital do concurso do Sergipe, Banca CESP, Sebrasp, né? O que é que a gente tem? A prova para setembro, né, professor Tasso? Qual é a data mesmo da prova? Isso aqui que eu não Dia, peguei. deixa eu ver aqui, eu mandei para você. Tá? 27, é? Tchum, 28 de Acho que é setembro. 28 de 28, né? setembro. 28 de setembro, que nós temos 81 dias, né? Então é um padrão, 90, É, 80, 90, até Mossoró foram 120 dias para a prova, então foi bem largo. Tá vindo é. nessa proporção aí, né? Uma coisa, professor, que já me perguntaram, eu já vou, talvez essa resposta sirva para muitos de vocês aí. Recebi umas 5 mensagens, professor, eu devo fazer o Cefaz Sergipe? Aí a minha resposta é, com certeza, se você está decidido a ser aprovado esse ano, a Cefaz RN, a gente não tem edital. Esse edital nosso pode ser que saia realmente, na melhor hipótese, vai sair em agosto, mas parece improvável. Então, assim, você pode fazer essa prova de Sergipe sem nem o nosso edital ser publicado. Então, cara, você tem 90 dias, vai para cima, deixa de gastar com roupa, com viagem, com qualquer coisa, faz esse investimento. Daqui para Sergipe, você vai de ônibus, se você estiver aqui na Paraíba, né? Banca Acesse Sebrasp, é um salário, não é dos maiores, mas é um salário muito interessante para iniciar como auditor. Uhum. Opa, professor, o senhor ficou mudo, o seu áudio. Deixa eu ver aqui, Gilson. Vê se agora dá certo. Agora voltou, agora Voltou. voltou. Voltou? Voltou. Beleza? Voltou aí, Tasso? Aí Beleza, sim. tranquilo. Então, como eu estava dizendo, desculpa, pessoal, não vai ter tanta concorrência como você faz Piauí, como você faz Goiás, como você faz RN. Aí, de repente, você vai aí que tem uma base boa, estuda aí, vai ter que já estatística para valer nesse tempo, e a legislação, eu acho que é uma boa, tá, pessoal? A gente já cansou de dizer em 10 lives que nós fizemos vários concursos para auditor, não foi só um. Pouquíssima pessoa escolhe um concurso e passa. Eu acho que é 1%, 2% do pessoal, tá? Então, vale a pena fazer, até porque a banca Cesp Sebrasp, que é a forte candidata aqui para a Cefaz RN, tá? Então, a primeira coisa, faça essa prova. Seria a minha orientação, tá certo? Olha só, vou falar sobre os pesos, tá, pessoal? É uma prova que vai ter prova objetiva, P1, P2, P3, né? Conhecimentos básicos, específicos, especializados, né? Eu vou falar sobre os pezinhos daqui a pouquinho, mas essa prova objetiva, né? Ela por si sozinha, ela vai dar 75% da nota, 75% da nota. Aí teremos prova discursiva, duas questões, né? E cada questão valendo até 40 pontos, né? Sendo que dos 40, 30 é o conteúdo da disciplina, legislação ou auditoria, né? E 10 pontos, quer dizer, a prova de legislação tributária, a questão, 30 pontos é o conteúdo e 10 pontos é a parte ortográfica de português, né? Mas essa prova com duas questões vai valer 23% da nota. E temos uma prova de títulos, que é bem pouco significativa, 2% da nota final vai ser os títulos, né? E aí você não se preocupa que se você não tem título, não tem especialização, não tem mestrado, não vai fazer diferença, 2%, tá certo, pessoal? Então, essa é a grande, essa divisão em três, né? Três, três tipos de prova, né?
E vamos lá. E o que chamou a atenção? Eu vou analisar para vocês, pessoal, a parte de. Deixa eu ver quem Opa, tem aqui. tem um áudiozinho aí, tem que fechar, né? Na prova, pessoal, na prova objetiva, né? A gente vai ter aqui muito peso para, olha só, parte de objetiva de auditor raiz, né? A gente vai ter aqui muito peso para a parte de análise de dados, Eu vou né? projetar aqui, viu, professor? Vai lá, 20 análise de dados, 20 questões, peso 3 até 60 pontos, aí, ó, né? Até 60 pontos, são 20 questões, então vai dar 23%, né, dos pontos. Aí vem com legislação tributária, com 15 questões, peso 2 e dando 30 pontos, 12%, né? Vou Aí até vem subir aqui, estatística, ó, né? só para a gente ver a pontuação, né? A Uhum. P1 é um ponto só, né? Só um ponto, peso 1. Isso, A P2, é, peso 2. é, E a P3 aham, é peso 3, né? Peso 3. é. Aquele Aí outro tava, só, pode ser, tá, para aquele pronto, só outro que para a gente estava. ver, né? Cada um tem peso, aí aqui. Isso, então, análise de dados, né, que é a parte de TI, né, bem pesado, né, na verdade, dois diferenciais, muito peso para a parte de análise de dados, que é tecnologia da informação, e estatística. Ó. A análise de dados e estatística está dando ali 35, tem um áudio, né, Tasso, aí? 35%, né, 35%. Aí vamos lá, legislação tributária, um 30 pontos, são 15 questões, peso 2 vai dar ali 12%, né? Contabilidade de custos e geral, né? Está dando ali quase 8%, arredondando 7,7%, né? Administrativo 8%, constitucional 8%, auditoria também saiu da curva, auditoria com o mesmo peso de constitucional administrativo, isso aí não é área fiscal, né? É bem diferente mesmo. Está parecendo um pouco com o que aconteceu no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro estava bem explícito que eles queriam auditores de TI, não auditores fiscais. Mas essa relevância aí é para auditores da área fim, auditores raiz, né? Então, por isso que está um pouco fora Eles, da curva. minha leitura, professor, é que eles deram uma focada, diz, não, na parte objetiva, eles não pesaram a mão em legislação principal, que é a legislação tributária e autoria, mas aí deixou na discursiva, né? Na discursiva, 40 pontos de É, mais de auditoria e 40 pontos para legislação, né? Eles pesaram lá. então, então já dá uma subida. Por exemplo, tá, só a auditoria que aí está com 8, eu fiz a continha aqui. A auditoria aí, pela objetiva, está com 8%. Mas se eu pegar os 40 pontinhos da prova discursiva, tá? Vou dividir pela pontuação total da prova. Aqui, ó. Pronto, então ela subiu mais 12. É, a Então, ó, auditoria dá 60 pontos. então, exatamente. Não, não, na prova, sim, total, né? Você está falando total. Total. Na prova, então ela já subiu aí, ela estava com, a auditoria estava com 8, né? Eu estava com quantos por cento? Estava com, na prova objetiva. Na objetiva, a auditoria estava com 8%, não é isto? 6%. Não, não, naquela outra tabelinha, tá? Eu acho que não. Tabelinha aqui, ó. Tem aqui, 8%. Ela está com 8 aí, tá certo? Mas se eu somar 8% mais o que ela vai representar na prova discursiva, que é 40 dividido por 3, 47. Então, ela vai estar mais 11,5. Então, aí sim, ela foi para quase 20, entendeu? Então, ela deu uma recuperada aí, né? Deu uma recuperada. E a outra questão discursiva é auditoria e a outra de legislação, não é Legislação isso? tributária, que seria Aí, 30 pontos, né, iniciais, mais 40, 70 pontos, né? percentualmente, ó, eu tenho 12 mais 11,5. Eu tenho 20, olha só, eu tenho 23,5% de legislação, tá certo? Então, a gente pode até reclassificar, considerando esse E peso da aquele prova negócio, ele vai discursiva. para a discursiva, quer saber, né? Não é você olhando o que que eu marco, é realmente escrevendo, tirando da sua mente, né? Para achar aquela É, resposta, né? é. Agora, delimitaram, né, a prova discursiva, são 20 linhas para cada questão, né? E lembra,
40 pontos, tá? 40 pontos, somente 30 é de conteúdo, 10% é dos aspectos formais da língua Isso. portuguesa. Aí é o E aí, que português, avalia também é português, né? Português aqui que está com língua portuguesa 3%. 8 pontos, mas tem esses 10 pontos transvestidos lá, que dá 20 pontos, né? 10 em autoria e 10 É, 20 concordância, dividido por. regência, crase, interpretação. Só aí, ó, só na parte formal do português, na discussível, eu tenho 5,7%. 5,7 mais 3, ó, foi para quase, foi para 9 ali, né? 9% é português, né? Tá certo? Verdade. Mas, professor, o que me chama a atenção aqui, foge da curva, o que a gente não espera, o que é realmente esse superpeso aí para TI e estatística, É, tá certo? e olha o que é análise de dados, né? Que ele trouxe, isso aqui é do próprio edital, né? Então, Sim, dados estruturados, dados abertos, chaves, relacionamentos. Isso é a parte lá de BI, né? Do BI. é, sim. Cadê um aqui? Tem mineração de textos, Big Data, Hum. planilhas, né? Planilhas aqui, tá? SQL, É, isso visão aí de dados, né? Isso aí é um pouco, já aprofundando aí a parte de TI, né? Muito termina que com esse peso todo, viu, Tássio, vai selecionar e muita engenheiro, né? Engenheiro de computação, cientista da computação, é porque tem essa parte aí de TI, o cara geralmente também aprende a parte de estatística com muita facilidade, e aí basta ele se aprofundar em legislação, auditoria, contabilidade, eu acho que vai selecionar o pessoal da área de exatas aí, desse concurso, tá certo? hum, Que mais, professor? O que me chamou a atenção foi isso, né? Tem, só que assim, a gente está falando do auditor raiz, que tem mais vagas, se eu não me engano, são 30 vagas. A gente não vai analisar, tem o auditor tributário, aí teve mais peso para a direito tributário, para a reforma tributária, né? Mas a gente sempre analisa aí mais O um. ruim desse edital também, né, ele peca em que, na parte de reforma tributária, joga Lei Complementar 214. Amigos, são mais de 500 artigos, né? E aí, como é que vai estudar tudo? Já o Cefaz Goiás, aí beleza, ó. Da lei complementar, eu quero o livro um, o livro 3 não pediu 2, a parte do imposto seletivo, disso aqui, o que que eu quero mais. Então, ele foi destrinchando capítulos, títulos, aí Sim, nos deu um norte. Mas esse aqui jogou para cima de é, apoio, como diz, amigo, ó, lei se complementar vira. todinha, se vira. É, pois é, né? O nosso aluno lá da mentoria Prêmio, nas aulas de reforma tributária, já vai estar mastigado, a gente já, essa parte da lei complementar, você já selecionou, a parte dos regimes especiais, a parte do IBS, CBS, já está mais selecionado, né? Porque realmente é um universo muito grande, né? E até agora, tá, é bom que nessas aulas da reforma tributária que a gente está gravando, que eu estou gravando essa semana, eu já consigo ir lá na Constituição e, ao mesmo tempo, eu já consigo extrair algumas coisinhas direto da lei complementar, que ela já instituiu o IBS, instituiu o ICBS, instituiu o imposto seletivo, comitê gestor, então eu consigo apresentar a parte constitucional e também já fazer uma referência, uma remissão à parte da lei complementar. Com certeza, Os isso vai casos lá, enriquecer, né? né, do ADCT, né, dos atos das disposições constitucionais transitórias, já está lá na lei também, Uhum. é isso? É, Agora, aquele é, negócio, né, é um edital estranho, um pouco estranho, para o auditor raiz, né? Para o auditor TI, não, sim. beleza. Para o auditor tributos lá, que é a parte de bacharel em ciências contábeis, principalmente, porque ele aprofunda em processo, né, direito processual um, Uhum. processual 2. Mas vocês puderem ir fazer esse esforço, como o professor falou, não é perda, tá? É sempre ganho. Você tá ali, você e a prova, né? Você e o Sebrasp enfrentando, sentindo o É, nervosismo, sabendo fazer a prova, controlar horário, marcar gabarito, tudo é um aprendizado para sua hora decisiva que será Cefaz RN. e com certeza, quando você se matricula, você no hotel, você já se comprometeu financeiramente, isso isso vai ajudar no seu comprometimento nos estudos, né?
e você vai com certeza fazer o seu melhor. E o que me atrai nesse concurso aí, tá? Se eu fosse, tivesse do lado dos alunos, é o time, né? O time está muito bom para quem realmente visa como meta final, você faz RN, porque você vai se preparar para essa prova, para valer por 90 dias. Com certeza, se você se dedicar, você vai ter uma bagagem adquirida que você vai usar na Cefaz RN. Então, você já começa a estudar em alto nível desde já, e aí, quando sair o nosso edital, você vai simplesmente continuar, né? E esse pilhamento de conhecimento é que vai levar o candidato à aprovação. Então, Pois é. deixa eu ver se tem E mais perguntas, Taça, e dê uma o olhadinha que que eu vou mais? emendar, né? Como a gente falou, o edital do Cefaz Goiás, bem mais bacana, com a cara mesmo de auditor raiz, que deve ser o da gente, de auditor da Cefaz RN. E eu soube que lá que eu digo Goiás, já estão se movimentando para fazer as devidas retificações no edital. Eu tenho um colega que é de lá e que vai ser retomado, tá? Vai ser retomado lá a parte da tramitação. O prazo, né? Vai vir um novo prazo de prova, né? E é um que vocês não podem, se puderem, façam realmente esse de Goiás, tá? Que esse de Goiás tá muito a carinha daqui, né? A Estou parte. respondendo, viu? Tá bom. Estou respondendo quase tudo em texto, porém, em vagas. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se teve mais nova aqui. Você quer responder em, ó, perguntou Célio, aqui, ó. Célio, tá confirmado o novo prazo para Goiás? Ainda não, tá, Dani? Mas eu tenho um amigo que é lá de Goiás, eu não posso dizer onde ele trabalha. Ele me pediu sigilo, mas ele ele conhece o processo e diz que está caminhando acordo, retificação e novo prazo de prova, tá? Então vai acontecer o concurso de Goiás. Tem movimentação também do Distrito Federal, né? Deu uma avançada, vai sair esse concurso do Distrito Federal e é um concurso dois em um, né? Goiás, Distrito Federal, muitas e muitas vagas, então é só a prática esquentando para o nosso Cefaz RN, tá? Para o nosso Cefaz RN. Professor, professor, deixa eu responder aqui. Eu acho que é Pois Célio. não. Perguntou para comentar alguma coisa aqui sobre auditor fiscal tributário da área de tributação, tá? De Sergipe, ok? Coisinha rápida, ó. A prova, a prova objetiva é idêntica, né? A grande diferença aqui, meu jovem, é na parte aqui de conhecimentos, exatamente, conhecimentos específicos, né, para o auditor tributário, tributação, lá você, no geral, você tinha de conhecimentos específicos, você tinha uma questão 40 pontos, legislação tributária, e uma questão 40 pontos de auditoria, tá? No auditor tributário, tributação, você vai ter três não, peraí, desculpa. Não, você vai ter aqui na discursiva duas questões também. Aí uma questão legislação tributária estadual, aí em vez da segunda questão de auditoria, você vai ter direito tributário 2, né? Reforma tributária, tá? Então na discursiva você vai ter uma de legislação tributária, assim como o auditor geral, e a segunda questão discursiva é de reforma tributária, em vez de auditoria, e, além disso, a quantidade de vagas, que é bem menos vagas. Você tem aí, tá, o quantitativo certinho? Já, deixa eu só sobre Goiás, pessoal. Eu entrei agora mesmo na Fundação Carlos Chagas, lá FCC. O prazo para inscrição no concurso é até dia 10 de julho. 10 de julho, tá? E começou 10 de junho, um mês de inscrição. Contudo, tem um comunicado datado de 30 de maio, suspendendo todos os atos e cronogramas, ou seja, a inscrição também está suspensa, então, quando retomar, deve voltar todos esses prazos, tá? Ou seja, quem não se inscreveu e, né, opa, rapaz, deixa eu ver se você faz Goiás, vai conseguir ainda escrever e poder participar quando ele for retomado.
Por enquanto, está aqui só o comunicado dizendo que estão suspensos todos os prazos e o cronograma, tá? Então vai vir um novo cronograma, reabrir o prazo de inscrição e até devolver quem se inscreveu não vai mais, porque a data não dá mais para ele, devolver, etc. Então, ó, um ótimo edital para vocês, um ótimo edital. Aí, um teste de luxo para a Cefaz RN. É, vale a pena, vale a pena. Na verdade, vai possivelmente esses dois concursos, né? Goiás e Sergipe, né? Goiás e Aí. Sergipe. Eu acho que era isso. Eu acho que a gente exauriu aí a parte de Sergipe, né? Beleza, É e falando em isso. Sergipe, falando em Goiás, e a Cefaz RN, professor? E essa danadinha vai sair? Quando vai sair? Nós ainda não temos a banca, né? A comissão está formada. Formaram, quem acompanhou nossa última live, ou penúltima, formaram a super comissão de concursos aqui na Secretaria de Administração. O secretário de administração é auditor do Estado, é o presidente da supercomissão organizadora de concurso do Estado. Ele tem não é Dom Pedro não, mas está com um poder moderador, né? Então ele dá até a palavra final do que a banca do concurso Cefaz propor, ele vai lá e revisa, né? Então está com essa função a banca moderadora aqui dos concursos. É um colega auditor, nosso amigo, tal. Mas até agora não foi selecionada, não vi processo de dispensa, de licitação, etc. Professor, e esse edital, né? Comentamos na última É, live. Quer falar, professor? não, só que assim, pessoal, para vocês, só uma dicasinha que eu sempre entendi assim: o concurso é inevitável, o concurso é obrigatório, não tem jeito, e vai acontecer e não demora. Quando eu estava no lugar de vocês, nesse mesmo momento, eu não tinha tanta pressa pelo edital, porque eu sabia que era uma certeza, e assim, alguns colegas que ficaram já assim, meio que largando o concurso, porque disseram assim: poxa, o edital mês que vem, prova em novembro, não vai dar. Então, eu até fiquei torcendo, eu estou torcendo que atrase 1 ou 2 meses aí, para poder as pessoas se animarem, né? E correr atrás. E esses 2 meses sem edital é um tempo de paz. Para quem está estudando, viu, professor Tássio? É um tempo de paz. Porque muita gente fica muito ansioso com o edital, pessoal. Então, o concurso é uma certeza, não tenham pressa. Eu, no lugar de vocês aí, não teria pressa pelo edital. Só esse parêntese aí, viu, Tássio? O Mel, que ele pergunta aqui, professor, estudar a legislação tributária dos outros estados não atrapalha o foco da Cefaz RN? Melk, é o seguinte, a parte tributária, direito tributário, CTN, a parte constitucional, reforma tributária, igual em todos. Agora, realmente, o ICMS de Goiás, o IPVA de Goiás, o ITCD de Goiás, aí sim pode lhe confundir. Eles têm uma regra básica que é da lei complementar, a lei Candir, né? Regra geral do ICMS. Eles são bem parecidos, contudo, tem alguns detalhes. Quem tem já muita experiência, assim, já vem estudando, já está muito bom na Lei Candir, no ICMS, por exemplo, constitucional. Beleza, dá para dar uma. Opa, o Goiás está ali, a edital ainda não saiu do RN, então dá para eu voltar, né? Dar o cavalo de pau e voltar e depois dar uma aprofundada novamente no RN. Mas se não, se você não tem essa base, aí tem que ir tranquilo. Contudo, o que que a gente fala quando eu e o professor Gilson diz, ó, se vocês puderem, vão fazer a prova. Minha primeira prova de concurso, eu não estava bem, sabia que não ia passar. E aí, foi em Minas Gerais, eu não estava bem, eu morava ainda com meus pais, né, sustentado pelo pai. Eu disse, pai, eu gostaria de fazer essa prova, mas não estou preparado. Eles, não vá, eu custeio. Então, eu fui, mas isso foi importante para que eu passe por aquele momento, porque eu tenho só eu, como eu digo, só eu e a Sebrasp, só eu e o FCC, só eu e a prova. Então, passar por aquele momento, controlar tempo, mesmo não conseguindo fazer tudo, mas o que eu estudei,
contabilidade, que é minha formação, auditoria e tal, então eu já ia me sentindo bem preparado nas matérias que eu dominava. As que eu não tinha, sabia bem, eu já estava consciente que, não sei, passo, mas aí é tudo isso, como se comportar, caneta tem que ser a caneta preta, transparente, celular desligado, então tudo isso é importante para você ir criando a casca, né? Ficando cascudo para quando chegar a sua prova, você não dá bobeira em coisas aleatórias, psicológicas, etc. Beleza, Melk? Respondi. Deu um arrudei danado, né? Mas respondi, eu acho. Hum, isso aí. Vamos lá, então. Ana Cavalcante pergunta sobre a LOAT, olha, sobre a LOAT, né? Isso aí, ganhar maturidade, isso mesmo, Diego. O que é mais comum nos concurseiros de primeira prova e até de segunda, terceira, é errar o gabarito. Rapaz, a gente tem histórias de colegas que estavam com a gente. Hoje o colega Valmir Martins, auditor aqui do estado do RN, que foi um dos grandes incentivadores que eu estudasse, né, me preparasse para o concurso também. Ele não passou no auditor de Alagoas porque ele errou um gabarito e aí foi emendando, né? Um erro, então os outros vai na sequência, errando tudo. Quando ele foi perceber, ele já tinha marcado errado 10 ou 15 questões, aí foi reprovado. Depois, corrigindo a prova, ele tinha passado entre os 10 primeiros. Então, por isso é a canja, né? Você conseguir essa maturidade para não dar essas bobeiras, tá bom? Opção CNU, esse concurso estão saindo no RN. Raul pergunta, né? Concurso CNU tal, cuidado, igual colega que foi fazer auditor do trabalho, né, tem o nome auditor e corre. Minha orientação. Saiu prova, CNU, tal, quer fazer, faça, mas não pare o seu estudo para a área fiscal para estudar as disciplinas específicas de um CNU, IDEMA, EMPARNE, etc. Se você mudar a rota, você vai dançar. Você está lá subindo na sua filazinha, vendo já a porta da aprovação. Vou parar aqui 2 meses para estudar direito do trabalho, segurança do trabalho, não sei o que do trabalho, meu amigo, você vai dar um bocado de pulo lá da fila, você vai descer nisso aí. Se quer fazer para testar o que cai no seu concurso, português, história e geografia, que vem também no concurso daqui, você, né, faz essas IDEMA, etc., que vai cair, beleza, mas não pare para estudar a legislação do IDEMA, legislação CNU, etc., tá? Senão é foco, você não pode mudar seu foco de concursos da área fiscal, senão mais demora para você ser aprovado. Não preciso, o Aí. tempo é muito curto para. Oi? Rogério? Rogério vai perguntar? Oi? Alô, pessoal, travei, o professor Gilson travou. Opa, O opa, acho professor que Tássio fui eu voltou? que caí. Isso, acho que foi. Eita, rapaz. Acho que. O Rogério tava falando, Não, não é isso? isso. O Rogério quer falar alguma coisa? Ou acho que ele falou que foi engano, estava falando com alguém. Viu, Rogério? Mas se quiser Isso, eu estava falar, falando com outra pessoa, me perdoem. Beleza. mas se O áudio precisar abre. aí, pode ficar à vontade aí. Pois é, Tássio, Pessoal, foi isso, né? A gente né? Uhum. Então vamos está lá, né? seguindo a Vamos pauta. falar agora. O foco é Cefaz RN, né? Exatamente, professor. Vamos falar da Luat, né? Isso, Ó, eu Cefaz respondi. RN. Dito que as vagas têm donos, porque são poucas. Paulo César falou. Eu já respondi, ó. O pessoal quer saber dos passarinhos aí, professor. Vamos falar Dos da Luat. Sabiá Pessoal, a primeira coisa, cantarolando. viu, Tasso? Deixa eu só introduzir, né? Fazer igual o maestro. Eu só introduzir aqui uma coisinha em relação à Cefaz, aí você assume, Tasso, que o que está Beleza. acontecendo, pessoal, é que
A lei de organização da administração tributária, uma lei complementar que estrutura a carreira, que ela vem sendo embalada e preparada há uns 5 anos, né? E estava ficando para trás e parecia que o edital ia ser startado mesmo sem essa lei aprovada, mas a administração tomou a decisão de condicionar a publicação do edital, tudo está levando a esse desenho, condicionar a publicação do edital à aprovação anterior da lei, da LOAT, da Lei de Organização da Administração Tributária, uma lei complementar que reestrutura, uma lei bem moderna, traz novas garantias, novos privilégios, novas precedências, e aí parece que é isso. Então, parece que só Professor, vai. O professor privilégio Tasso vai não, falar sobre. direitos, direitos. Privilégio não, senão os cabas vão querer derrubar. Não, mas. Não, eu digo privilégio até constitucional, né? Precedência, está na Pronto. Constituição, precedência sobre É, demais áreas, né? Autonomia financeira, orçamentária, técnica, essas coisas aí, nesse sentido. Então, aí tudo está realmente, o professor Tasso vai falar dos passarinhos aí, e o que mudou foi, só vai ser publicado o edital sobre os moldes, sobre a batuta da nova da LUAT. E aí, professor, já engatilha aí, e está parecendo que o trâmite está acelerado, mas vai haver o recesso da Assembleia, né? Por aí vai. Diga aí, professor. Só fiz é isso introduzir. mesmo. Pessoal, ó, 99%, né, de chance do edital só ser publicado. Lembra que a gente tem nem banca ainda, tá? Então tem essa fase ainda anterior da banca. Eita, acho que é Renato. Pronto. Melk. Então, 99%. Professor, por quê? Porque na LOAT muda o curso de formação de vocês já vão fazer como auditores nomeados. Hoje, se o edital for publicado amanhã, dizer, professor, você errou, saiu o edital amanhã. Escolher a banca e o edital já estava pronto, foi publicado amanhã no Diário Oficial, meia-noite está indo. Pode acontecer? Pode, né? Quem manda, governador, a comissão, etc. Contudo, a lei atual exige que tenham duas fases no concurso. A primeira, provas escritas, não diz objetiva nem discursiva, diz escrita, pode ser. A comissão decidir que vem a discursiva, vai vir, né? Está lá escrita, provas escritas. E curso de formação, lá está obrigando ter curso de formação. A ideia do Estado é que não tenha o curso de formação como fase do concurso. E até bom para vocês, hein, que o curso de formação do jeito que está hoje é eliminatório, tá? Não só classificatório. Deu bobeira, feliz da vida em Natal, passou o mês todo tomando cachaça, farreando, foi reprovado no curso de formação, ó. Tchau, cargo de auditor, tá? Então, muito perigoso, né? Pessoal novo aí, animado, né? Então, a LOAT tirou essa obrigação de ter o curso de formação como fase do concurso. E sim, você fazer o curso de formação, 120 dias de curso de formação, é, já como auditor nomeado, beleza? Tá. Então, 99% de chance, tudo que edital só com a LOAT. E aí? Tal. E aí, LOAT já está pronta, já está organizada, no gabinete, está no gabinete civil da governo do estado para ser, ó, enviada para a Assembleia Legislativa. Tudo prontinho. Contudo, o recesso da Assembleia Legislativa é agora acho que é dia 16 de julho ou 15 de julho, né? Confirma aí quem está estudando direito constitucional, que lá tem, né? Direitinho. Eu creio que é 15 de julho. Não dá tempo de fazer Constituição? tudo. Quando é, professor? Sabe? Igor botou aqui, Está na Constituição do Estado, né? do Felizmente, eu Estado. acho que não vai cair no concurso. É na É. Constituição do A Estado. Igor já disse aqui, ó, Mas é por recesso é aí, do 15 ou dia 16, 17 a 31, ó. A gente vai confirmar, hein? Ana disse que é 18. Questão de prova, é 17 ou 18, tem que ir atrás. Beleza, 18h31, ou seja, 10 dias, né? 10 dias para toda a parte política e tal. Resolveram, né? Eu soube os passarinhos cantando, ou sabiá para cantar.
Disseram que, ó, não vai ser enviado agora e vai voltar o recesso. Até porque fica um mês lá, se não der tempo de terminar, fica um mês rodando, especulação, blogueiro, blog, etc, né? Igor, 18, né? Beleza. E aí, não, quando voltar, dia 31, dia 1º de agosto, vão mandar a Loato para lá, segundo os sabiás. Professor, você disse isso amanhã enviaram. Pode ser, né? Porque tem o dono dos canários, o dono dos sabiá é que manda, né? E aí, se mudou ideia e quis mandar de todo jeito, manda. Ninguém segura. Mas a ideia é essa. Ou seja, relaxamento até dia 1º de agosto, né? E, é, e também eu soube, né, que tem uma turma, uma passarada querendo que esse edital saia até agosto. Então, agosto vai até 31, né? Possivelmente, isso ó, pode ser que saia dia 31 de agosto, viu? Né? Lembra que a Assembleia vai estar de recesso, a LOAT não vai tramitar, contudo, a comissão está aí rodando. Pode ser que nesse período saia a banca, né? A banca, etc, tá? E aí, ou seja, uma aposta, edital 31 de agosto. Ó. Eita, professor Tássio cravou, será que vai acontecer? Ou pode ser um pouquinho mais para lá. Por quê? Porque a governadora disse que o edital, você lembra, né? Há alguns meses, disse que o edital até agosto. Então, 31 é agosto, né? E aí vamos jogar, se sair 31 de agosto, tem setembro, outubro, novembro, será 90 dias ou 100 dias, então essa prova lá para frente, tá? Até novembro e dezembro, né? E outra coisa que a governadora disse que é nomear vocês em fevereiro, né? Lembra que ela vai sair do governo em março, né? E eu creio que ela quer lá dar posse a vocês e eu vou estar lá, hein? Batendo foto de vocês, batendo palma, comemorando com vocês. Então, ó, essas as histórias que estão aí. Independente disso tudo, tá? Independente disso tudo, é o quê? Como o professor Gilson disse, é estudar, cair para dentro. Se não saiu o edital, beleza, tenho mais tempo, seguiu, mas tem essas previsões. Fernando já viu, ó, professor, 31 é domingo, opa, ganharam um dia, vai para 1º de agosto. Mas com 1º de agosto não tem diário oficial, assim, domingo não tem diário oficial, pode ser que saia no sábado, dia 29 ou dia 3, né? Tal. Mas isso aqui é só especulações dos sabiás, cantadores lá pelos corredores, tá certo? Mas vamos esperar o que aconteceu. O que vocês não podem parar é de estudar. E, pessoal, pensando nisso de estudar, para quem são nossos alunos, belezinha, tá aí firme e forte com a gente. Para quem não é, professor Gilson tem uma, uma novidade, né, professor Gilson? Uma novidade de quem está com saudade de uma aulinha presencial, de um aulão. Nós temos duas novidades, tá? Primeiro, que há pedidos e muita gente aí querendo, a nossa mentoria, a gente vai ter agora como fazer ela de forma recorrente, tá? A gente conseguiu, com a nova plataforma Tutory, de ficar de forma recorrente. Esse é um ponto. O outro ponto são uns aulões que eu e o professor Gilson nós vamos fazer presencial. O professor Gilson vai Você apresentar. tá... Oi, Gilson. Isso, não, inclusive sobre o primeiro assunto da matrícula recorrente, vamos concentrar nesse assunto, você quer Bora, apresentar bora. aquelas, vamos deixar para o final, o pessoal segurar aí sobre o É aulão, mesmo, né, né? que aí Notar aquela realmente, outra novidade presencial já estava aqui passando na é, frente. não, fala do tutor, pessoal. O recorrente, pessoal, só para explicar para quem não é aluno, o nosso curso é mais ou menos nessa faixa, a prêmio, R$ 1.200, R$ 1.300, e a pessoa tem que ter a disponibilidade, o limite, daquele momento da matrícula, né? E, cara, desde o ano passado, as pessoas pedem para a gente fazer pagamento mensal recorrente, né? E aí o cara não precisa ter 1.200 ali no momento da matrícula, né? E aí a gente lutando para tentar
viabilizar, e a nossa plataforma, a Tutor permite. Então, é isso que ele vai apresentar. Você vai poder, por exemplo, Já fazer o curso em 3 lançamentos, ou 3 ou 4, tá? Você vai apresentar quatro. mensais, 4, né? E aí não vai precisar de 1.200, R$ 1.500 de limite. Você vai ter só que ter o limite daquele mês, e aí se matricula, tem acesso a uma parte do conteúdo, no mês seguinte paga novamente, e assim vai. É isso que é o recorrente. Você pode a disponibilidade do seu limite, ela vai ser, só vai precisar que seja aquele valor da mensalidade e não o valor do curso completo. É isso, Tasso? Isso aí. Então, nossa, né, mentoria prêmio, né, foco total nos concursos da área fiscais, planejamento estratégico, 60 metas, isso pré-edital, hein, pessoal? Saiu o edital, a gente reformula, tá? 60 metros estruturado, um roteiro, um guia para vocês seguindo, 100% digital. Também vocês vão estar com um suporte meu, professor Gilson, Iris, Tássio Santos. Dúvidas, orientações, estamos aí. Então, a priori, 14 disciplinas lá desse cronograma, saindo o edital, mudando isso aí, né? Então a gente altera também. Essa plataforma Tutor, inclusive esse PDF está nessa plataforma, o que me dá a opção de riscar, anotar, fazer seleção, colocar anotações, salvar várias coisinhas. Já tem um curso completo de legislação tributária estadual e o PAT, você já tem aqui. Três em um, né? Porque é a mentoria, curso específico de legislação e de reforma tributária, sem questões inéditas de ICMS, PVA e TCD. Mentoria Flix, 700 questões resolvidas, constitucional, administrativo, tributário, aulas ao Tributário, vivo, da né? CESP, né, professor? Viu, professor? Mentoria Flix com questões da CESP, Sebrasco, bem Isso. interessante, não é isso? Módulo da reforma tributária, emenda e lei complementar, grupo exclusivo de alunos, revisão de véspera. Agora, ó, revisão de véspera já está garantido, não vai pagar nada quando chegar lá a revisão de véspera. Hoje, pessoal, o valor hoje, né, se adquirir à vista, boleto, Pix é 1.199 a nossa mentoria, mas pode, aí já recebe tudo, todos esses módulos. Professor, mas eu quero parcelar no cartão. Pode até em 12 vezes. Contudo, no cartão você tem que ter, né, esse limite lá do cartão. Era isso que os alunos que queriam entrar, os concurseiros, não tem. Professor, eu estou sem limite no cartão, tal. É, então, nós conseguimos a nova plataforma fazer agora essa forma recorrente, tá? Para quem não é nosso aluno ainda. Acabou a desculpa, né? Então, não precisa ter o limite lá no cartão, a gente vai conseguir até em 4 parcelas que você, né, não compromete o limite do cartão, 4 parcelas de R$ 497 e você vai recebendo esses materiais, os módulos, a gente já vai, né, de mês a mês, aqueles módulos lá, dividido em toda a mentoria em 4 módulos. Lembrando, professor, saiu o edital, reformula, você vai receber aquilo lá do edital e até a data da sua prova, tá certo? Professor Tasso, deixa eu só para complementar, tá certo? Você está falando sobre a recorrência. Essa recorrência, para quem se matricular em julho, até o final do mês, a gente garante que seja em quatro lançamentos recorrentes, né, professor? Isso. Mas se for em agosto, aí, considerando o cronograma do concurso, aí já vai cair para 3 parcelas, né, Tasso? Sim, Três. Quer dizer, que lá só conseguiu dividir o material em 4, né? Então aí já vai diminuindo. Então, quem entrar em julho, Outra. no recorrente, pode pagar em 4 parcelas recorrentes. Se for em agosto, eu sei 3 parcelas recorrentes, né, professor? E E aí aqui aumenta, né? tem um resumo, né? Pagamento à vista, acesso todo o material de imediato. Isso acontece com o estratégico, com todos os outros, né? Você vai recebendo parcelado. No cartão agora tem que ter o limite imediato. Aí o recorrente que a gente conseguiu fazer vai recebendo, né? Claro, na primeira vai receber quase todo lá, 40% de todo esse material. Beleza? Tem até um QR Code aí, pessoal. Ó, quem quiser já ver, já coloca aí o QR Code, já salva, já entra, já analisa lá direitinho, tá certo? E o Tássio Santos está aqui precisando fazer uns acréscimos de informações. Liga aí, Tássio. Tássio, nosso gerente comercial.
Arrocha o nó. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, a gente realmente discutiu bastante sobre essa questão da recorrência. Estava sendo algo que estava sendo solicitado há muito tempo e a gente foi muito relutante, mas a gente acabou, tipo, deixando de aproveitar uma parcela boa de alunos com grandes potenciais que a gente gostaria, sim, de poder mentorar, de poder estar dando esse suporte, certo? E aí a gente viu essa flexibilidade de fazer isso, tá? Então, leve muito a sério, até mesmo porque a gente, quem realmente estava precisando dessa oportunidade, não perca tempo. Tá aí o QR Code, vem falar comigo diretamente no privado. Eu vou colocar o link aqui também, tá? Você vai clicar nesse link, vai falar diretamente comigo no privado, e aí você vai dizer a forma que você gostaria de pagar. Tá, se eu quero pagar à vista no Pix, olha só o desconto que você vai ter. Você vai pagar à vista no Pix, vai ficar R$ 1.198,20, se eu não me engano, tá? Então, olha o desconto que você vai ter pagando à vista no Pix. Se você tem condições, beleza, vai lá, paga. Não tem problema nenhum, não. Tá, se não tem condições de pagar à vista no Pix, quero pagar no cartão, mas eu quero deixar logo tudo pago de uma vez só. Beleza, já não é o mesmo valor, obviamente, você pode dividir em até 12 parcelas, tá? De 148,90, não, 149,80, tá bom? Que vai dar um total de 1.700 e um pouquinho, tá? Se mostrou aí, se quiser, tá? Você até volta aí, por favor, para mostrar só esse valor de quanto fica realmente no cartão de crédito. Mil Deixa eu ver aqui, 1.797, certo? Isso dividiria em até 12 parcelas. Ah, mas se eu dividir em 4 parcelas no cartão, vai ficar a mesma coisa do recorrente? É só fazer os cálculos. Na verdade, vai ficar em torno de 1.606. Se você dividir no cartão em 4 vezes, tipo, descontando logo todo o valor no cartão, tá? Mas aí, fazendo de forma recorrente, o valor fica um pouco mais caro, obviamente, tá bom? Algumas pessoas podem se perguntar o porquê. Isso é pela questão do que a gente conseguiu disponibilizar. O que realmente a recorrência significa é uma oportunidade, é uma flexibilidade que a gente fez para poder disponibilizar para vocês. Ela não é algo mais vantajoso do que pagar à vista ou pagar no cartão descontando todo o valor à vista, ou todo o valor no cartão, tá? Ela é uma possibilidade, ela é uma brecha para que vocês possam, quem estava com essa dificuldade, poderem entrar aí, tá bom? E aí tem meu QR Code, pode botar lá, professor, novamente. Tem meu QR Code. Eu vou enviar o link aqui abaixo agora, tá bom? Quem quiser pode falar comigo no privado e aí você diz a forma que você gostaria de pagar. Seja no Pix à vista, seja no cartão em 12 vezes já de uma vez só, ou, é, ou em até de forma recorrente. Lembrando que a forma recorrente, ela pode ser paga tanto no cartão, certo? Ou no boleto. Você vai gerar lá no link, eu vou te passar o link, você vai gerar o boleto, faz o pagamento pelo seu banco, como você preferir, ou no Pix também, tudo certo, já tem acesso a um mês, pronto. 30 dias, o teu acesso é encerrado. Você paga novamente, vai ter acesso ao a segunda parte, entendeu? E por aí Vai vai. Isso acumulando, aqui é né, uma Santos? solução. Aí vai acumulando, né? Você vai pagando e vai acumulando conteúdo, no final você tem o acesso Isso, completo exatamente. Vai pagando, vai até o dia da acumulando. prova. Isso Isso, aí. pessoal. Agora isso aqui eu vou falar isso aqui, mas sinceramente, isso aqui não é nenhum gatilho de urgência nem nada não. Mas é porque foi algo discutido, os professores já estão aí com, tipo, ultrapassando os limites dele de alunos, certo? E então a gente decidiu abrir apenas para 20 pessoas, certo? Essa questão da recorrência, apenas para 20 pessoas, para que realmente a gente possa dar uma atenção maior, tanto o suporte quanto os professores, certo? Às vezes o aluno precisa lá de uma ajuda no privado, os professores são sempre solícitos, estão lá tirando dúvidas dos alunos, podendo ajudar. Então a gente está abrindo essa vaga para 20 pessoas, tá bom? Lembrando que, como o professor Gilson falou, acabou o mês de agosto, acabou o mês de julho, começa o mês de agosto, já não é mais em 4 parcelas, vão ser apenas em 3, então vai ficar mais pesado. Foi para o mês de setembro, já não vai ser mais em 3 parcelas, vai ser em 2, vai ficar mais pesado ainda. E aí, quando acabar o mês de setembro, não sei nem se a gente vai realmente abrir para mês de setembro a recorrência, isso ainda é algo planejado, Isso. mas aqui para lá a gente tem tempo, tá? Beleza. E Isso é isso, aí. tá ok? Beleza, Obrigado, gente. Vou passar o link Santos. aqui, hein? Show. Beleza. Beleza, Aí nos grupos, né? Santos. Ah, Nos esse grupos lá QR também, para Code quem. eu testei aqui, viu, professor? Cai no privado de Tasso Santos para poder orientar, pedir mais Beleza. informações, etc. Pode falar com eles, viu, professor? Show. E E a aí outra também, né, no novidade, final. hein? Pronto, vamos lá. Pode cancelar a projeção, tá? Aí, por favor, tá projetando, né? Para melhorar.
Pessoal, só para ratificar, vocês, quem tiver dúvidas, a gente vai finalizar daqui a pouquinho. Vocês lá tem os grupos, né? G1, G2, G3, para em relação a essa matrícula, para quem ainda não é aluno, pode falar por lá, procurar Santos, Tássio ou eu, tá certo? Pessoal, e agora vamos Professor, falar aí sobre o Kim a. parece que queria fazer uma pergunta, não era? O Kim? Desculpe, exatamente, deixa eu falar. Cadê? Eu só fiquei com uma dúvida. Acho que eu estou com vocês desde março e era na plataforma do Neutro, né? No Tro, Essa no migração, Tro. Entrou. Neutro, muda alguma coisa para mim? Muda essa do Tutory? Alguma coisa ou não? Tássio, né? Tássio explica, Tássio aí. Não, Isso. primeiro, não é obrigatório, viu? Não é obrigatório, mas vamos lá, Tássio. Pode Kim, falar. o que que aconteceu? A gente foi nessa evolução, né, com vocês e também conhecendo outras plataformas. A Eduz, a gente começou e viu que tem algumas coisas que facilita o estudo de vocês, que eu encontrei essa outra plataforma, a Tutory, que aí o PDF, por exemplo, essa apresentação que eu fiz é no PDF deles. E aí todo o material da gente lá tem essa funcionalidade de você marcar, botar anotações, botar caixinhas, você salvar com suas anotações para o seu PDF. Tem um estilo mais Netflix, é mais assim, visualmente e menos cansativo de você ter umas funcionalidades, algumas aulas com inteligência artificial que você pode pedir para fazer resumos, etc. Então a gente fez essa evolução para a Tutory, mas a sua plataforma Eduz, ela todo o material, essa live vai subir nas duas. As aulas de reforma tributária, o professor Gilson vai postar essa semana ou a próxima, vai ser nas duas. Mas aí na Tutory tem algumas funcionalidades que podem ajudar você, né, no seu estudo. Aí essa migração a gente está cobrando uma taxa simbólica assim de R$ 97, porque por causa dessas funcionalidades a mais, a gente paga uma hospedagem por aluno. E aí a gente, pelo menos esse custozinho que a gente está cobrando para não ter também pesado, porque além de aluno, a gente paga só para estar nele, a gente tem que fazer uma assinatura anual. E por aluno pagar uma taxa de hospedagem. Mas é o mesmo conteúdo, contudo, tem algumas funcionalidades extras que lá no grupo dos alunos você pode até perguntar, falar, o pessoal está elogiando bastante, tá? Beleza? Entendi. Respondi, Então, Kim? os vídeos é o mesmo, é só a questão dos ferramentas a mais, né? Que daí tem, Isso entendi. mesmo. Isso aí. Não, Isso mesmo. perfeito. Obrigado. Isso. Beleza. É isso aí. Professor, vamos lá para a última pauta, né, do dia. Isso, pessoal. Olha aí, professor Gils vai falar novidade para quem está com saudade de algo presencial. E olha só onde é que vai ser esse presencial, viu? Pois é, pessoal, a gente ainda não tá pronto, as matrículas, né, mas a gente vai disponibilizar de hoje para amanhã, né? Muita gente querendo aulas ao vivo, aulas de resolução de questões, de legislação, processo e reforma tributária, né? E aí a gente pensou bastante e, pessoal, vamos oferecer, né, tem vagas limitadas, vamos ter 3 dias de uma imersão na área fiscal presencial aqui em Natal. Vai ser acontecer nos dias 21, 22 e 23 de julho, segunda, terça e quarta, sempre à noite, às 19 horas, e vai ser aonde, pessoal? No auditório do Sindicato dos Auditores Fiscais, tá? Aqui em Lagoa Nova, ou Lagoa Nova, não, em Candelária, perto do Natal Shopping, né, pessoal? Tá certo, pessoal? Então, qual é a programação? A gente, só adiantando para vocês, na segunda-feira teremos aulas, é uma aula, um aulão para a gente trocar essa conversar com vocês. E na quarta-feira, fechando com chave de ouro, 7 às 10, 100% focado no principal tributo estadual, pessoal, imposto ICMS, né? O professor Tasso vai fechar. Na terça-feira vai ser só o professor Gilson. E aí, pessoal, são vagas limitadas, porque o auditório lá não é tão grande.
pouquinho mais de cem vagas, tá certo? Vou tentar liberar para vocês ainda hoje, não aqui nessa live, mas nos grupos, liberar o link. Você vai ter três opções. Você pode se matricular pagando o valor e se matricular nos 3 dias de imersão, né? E pode escolher se matricular somente na segunda reforma tributária, somente na terça-feira, que é PAT, PVA e TCD, ou somente na quarta-feira ICMS, tá certo? Vagas limitadas, vai ser nos seguintes valores. Os três, se você for separadamente, você vai pagar R$ 80 para cada encontro, né? Vai ter a lista de questões e vai receber em PDF as questões justificadas, né? Vai ter o cafezinho, vai ter o intervalo para ir trocar uma ideia, tomar água, tudo incluído. Se você for os 3 dias, aí você vai pagar R$ 210, vai ser R$ 70 cada aula, né? Basicamente vai ser isso. E seria isso, né, professor Tasso? A gente vai divulgar mais tarde os links, as informações certinho. E para Isso. quem for aluno, ainda vai ter um descontinho, né? Que já é aluno nosso da mentoria Premium ou de legislação, ainda vai ter um desconto. A gente vai pagar, se eu não me engano, R$ 180 nos 3 dias, né? Em vez de pagar 210, você vai pagar 180, ou você vai pagar 60 reais, né? Entendi. 60 reais, É, ou é E o, 70, acho que é e o 70. bacana, né, professor, que a gente escolheu o local do seu futuro sindicato, né? Então, vocês já vão conhecer, já vão sentir como é essa presença, como é que tá lá nesse local de tantas lutas, por exemplo, a LOAT, né, foi brigado, discutido, gerado sede Assembleias. do sindicato. Então, é simbólico e importante. A gente quer vocês já sentindo, respirando esse ar, essa noção de ser auditor fiscal. Por isso que escolhemos, né, ser no Sindicato dos Auditores, solicitamos ao presidente um ofício e ele concedeu. É claro que tem pagando, né, tem um custo aí. Por isso também a gente não faz de graça, porque tem que pagar toda a estrutura, etc. Ar-condicionado, iluminação, pessoal do som, segurança, Som. etc, etc, tudo. O espaço. Mas quer fazer algo presencial para a gente trocar ideias, falar com o professor, quem não conhece, o professor Tasso, professor Gilson, e realmente uma imersão, reforma tributária. Eita, Fernando já está com a roupa de ir, né? Tranquilo, estamos aguardando, hein? Hein, Fernando? Isso aí. E a gente vai dar essa geral de legislação tributária estadual. Pris, aceita cartão Simples, porque a gente vai fazer no carrinhozinho igual lá da Tutore, bem bonitinho. Você pode Vai ter o até link de parcelar matrícula, né? e pode até parcelar e tudo, tá? Beleza? Então é isso. Novidades, Sim. muitas novidades hoje, né? Professor, só para dar um testemunho, pessoal. Olha, pessoal, hoje, né, de uns 5 anos para cá, a gente tem vivido esse tempo da era digital, curso online, plataforma, YouTube, live, WhatsApp. Mas, assim, há não muito tempo atrás, tudo era no presencial e é muito forte a energia, né, que se troca, pessoal. A gente, assim, eu mesmo, acho que Tassi também, eu cansei, eu paguei muitos aulões, chamava de aulões de resolução, aulões de teste, né? E eu gostava daquilo ali, a gente sentia um clima de competição ali, mas ao mesmo tempo de coleguismo, né? Conhece um colega, quando você vê que não é só você que está naquela luta, do seu lado ali tem 5, 10, 20, 50 pessoas, você vê que está no caminho certo, que é bom. Eu saía renovado, eu saía assim, energizado para estudar, entendeu, professor Tasso? Inclusive, no concurso que eu passei para o ISS de Recife, eu viajei uma semana antes da prova, né? Juntei todas as minhas moedinhas. Eu fui uma semana antes e paguei cinco aulões, de segunda a sexta, à noite também. É o que a gente vai fazer na revisão de véspera, né? Só que a nossa revisão de véspera vai ser, talvez até, quem sabe, mista, presencial e online, né? Mas a princípio é online. Mas passei uma semana só com aulões chamava de aulões de testes, né? E aí a gente via as questões que estavam caindo, via a explicação, via a parte mais importante, isso me energizou muito, né? E eu pagava. Cara, se tivesse faltando um mês para a prova, todo dia, se tivesse um aluno desse, eu arranjava um jeito de ir, né? Então é só isso aí, pessoal. Eu também, eu tenho um testemunho. Veja aí, por Lá, favor, as mensagens. Opa, tá travando. Eduardo até diz, né? Quem não está no grupo onde pode sim, ter acesso ao link, né, de aquisição do aulão presencial.
Era bom pegar o telefone, o Santos, né, Santos? Bota seu número aí, o pessoal quiser mais Tá, algum contato, beleza. orientação. Travou, pessoal, meu? Jogar vai colocar o telefone. Beleza, Tá, Eduardo. Pessoal, olha só que interessante essa parte presencial. se você É, puder colocar o telefone de Santos, beleza. É, Santos é sobre o aulão, tá? O aulão. Aí bota é, seu contato pro eu, pessoal. É, que eu é o vou, link depois. eu vou Pessoal, liberar, viu, tá? Isso aqui ainda hoje, vou liberar viu, tá? Só para não perder o raciocínio, eu vou liberar no finalzinho, vou liberar o PDF explicando a programação e os links. Aí eu vou colocar no grupo, vou passar para Santos, e aí quem não tiver no grupo pode falar com o Santos para receber os links para matrícula. Vagas limitadas, pessoal. Lá não cabe tanta gente, 100 e poucas pessoas. é, É bom garantir, tá certo? Pode continuar, tá? beleza. Professor, e um testemunho também, eu fui, quem dava aula, esses aulões de CMS, era Pedro Lopes, auditor Pedro Lopes, que hoje é o secretário de administração, hoje que eu brinco, poder moderador, né, o presidente da comissão das comissões de concurso aqui do estado. E aí a gente assistindo aula com ele, ele falou sobre a UPV. Aí ele falou, olha, como eu sempre, olha como é bacana isso e a palavra tal. Eu sempre digo, ó, vocês vão estar na casa, segunda casa de vocês lá, o sindicato, casa de luta, etc., dos direitos. Quando vocês fizeram o curso de formação, porque ele falou isso, tá? Ele falou isso, eu lembro, né? Até, e me lembra aqui, arrepia, que durante um aulão desse lá, de CMS, ele falou, olha, conseguimos a UPV na época, e vocês já vão entrar recebendo mais tanto, porque a UPV vai ter reajuste, né? Então, bacana, e aconteceu, né? Então, muito bacana essa palavra, esse estímulo e essa visão, né? A palavra tem poder, né? Isso, então, eu lembro disso que aconteceu. E espero encontrar vocês presencialmente, né, para a gente trocar ideia, levar né, essa palavra de fibra, de força para vocês conseguirem. No chat aqui tem uma perguntinha. Olá, professor, acredita edital em agosto mesmo? Um sabiá cantador poderoso me disse hoje que tem essa previsão desse edital dia 31 de agosto, olha. Mas aí já disseram que é domingo, né? Aí pode ser na segunda, dia É, 1º de setembro, mas um é, sabiá cantador, viu? Ou era uma sabiá? Era uma sabiá cantadora. Contudo, tudo é cantigas, né? Cantigas. Ninguém sabe se vai ser ou não vai ser, mas viu, tá? Eu vou até talvez me arriscar e dar um chute. Tudo aqui são chutes, né? A gente não sabe de nada, né? A gente não tem poder de nada, né? A comissão é que manda, poder moderador, mas eu acho que é cada vez mais provável desse edital ficar para setembro, né? Mas pois é. eu não tenho bola de cristal, não Professor, é? Pode ser vou, que. vou só dar assim, para a gravação a gente continua aqui, que a gente ainda tem 58 colegas. Eu vou só encerrar aqui a gravação, né, para a gente subir lá na live, no YouTube, para Isso não ficar aí. tão longa, beleza? Agradecendo, né, professor, a presença de quase 100 Agradecendo quem está pessoas. até agora e quem vai assistir, tá? Chama a gente, vamos lá, e a gente ainda fica aqui com vocês. Valeu, pessoal. Isso.